Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, a liturgia de hoje nos faz compreender um mistério maravilhoso da providência divina. Nosso Senhor quis constituir, dentro do mistério da redenção que a Igreja porta, que é a única portadora no mar da história, um ministério específico e particular, o de São Pedro, príncipe dos apóstolos e chefe de toda a Igreja Católica. Aqui, queridos fiéis, quando meditamos o martírio dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, percebemos este ministério tão particular e próprio e extremamente necessário para o bom andamento da Igreja peregrina na história. Olhemos com atenção primeiro para os apóstolos, cuja liturgia hoje nos faz comemorar seu martírio, sua vida, seu nascimento para a vida eterna, seu testemunho perfeito de Cristo, de um modo tão particular. Primeiro, o local. Tanto São Pedro poderia ter entregue seu testemunho em Jerusalém, e nada haveria de imperfeito nisto, pois ali se cumpriria o perfeito testemunho de Cristo, no mesmo lugar em que Nosso Senhor derramou seu sangue redentor. Mas quis a providência divina libertá-lo das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu planejava fazê-lo, e quis levá-lo a Roma para santificar esta cidade. São Paulo também poderia ter sido executado em qualquer outro lugar, porém, apelando para a sua condição de cidadão romano, foi para Roma, a fim de ser julgado, pois este era o lugar da vontade de Deus, para que este apóstolo também derramasse seu sangue. Ambos santificam esta cidade, de origem pagã, que agora é renascida no sangue dos apóstolos. Renasce Roma, não mais para ser a capital de um império terreno, mas para ser a sede de toda a cristandade e congregar em si a unidade. Tanto São Pedro, se fazendo bispo de Roma, como São Paulo ali pregando e dando seu testemunho, ambos tornam essa cidade um lugar particular. É fruto da providência divina, e não negaram os apóstolos de seguirem tudo o que o Senhor lhes estabelecera. Depois, percebemos que esta sucessão do bispo de Roma não é uma sucessão comum da fé apostólica como os outros bispos as têm. Bem o sabemos, queridos fiéis, que os bispos são os legítimos sucessores dos apóstolos, mas nenhum deles roga para si a sucessão de Santo André, ou de São Felipe, ou de São João, ou de São Matias. Cada um deles se diz sucessores dos apóstolos, e não de um apóstolo em particular. Porém, o de Roma, bem o sabemos, é sucessor de São Pedro. E como sucessor de São Pedro, tem os mesmos encargos de São Pedro. Aqui, queridos fiéis, precisamos compreender uma coisa sobre a fé na Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica não é simplesmente um artigo histórico, como se durante a vida dos apóstolos a Igreja fora governada pelos apóstolos. Não, queridos fiéis. A Igreja sempre, em todos os tempos, e cai agora também, continua sendo governada pelos santos apóstolos. Por quê? Os apóstolos, sendo santos, suas almas não estão em um sono, em uma inércia, mas diante do trono de Deus. E lá, diante da majestade divina, podem muito mais em favor da Igreja do que se estivessem cá, peregrinos sobre a face da terra. Continuam eles, como chefes da Igreja,
intercedendo diante do Cristo e de nosso Deus sobre por toda a igreja, regendo-a, inspirando-a, movimentando-a para a vontade de Deus. É claro, querido fiel, que não podemos mandar uma carta ao trono celeste, ao habitáculo do céu, para pedir que São Pedro constitua uma nova diocese ou que autorize a ordenação de um novo bispo. Por isso, aqui em terra, temos sim o governo da igreja por homens que, sucedendo os apóstolos, cuidam das coisas temporais, do andamento deste tempo e desta história, fazem a barca de Pedro verter mais um sulco no mar da história. Estes é que ordenam a edificação das dioceses, a constituição da vida religiosa, a disciplina na vida comum da igreja. Em tudo isso, temos os bispos, sucessores legítimos e, de modo particular e universal, o Romano Pontífice, sucessor de São Pedro. Cá, olhemos com atenção para este ministério particular, o de São Pedro, o do Papa, e percebamos que dois são os artigos da fé, que tornam-se intransferíveis, que o Papa deve exercer por si mesmo e que não pode abdicar de exercer. O primeiro, sendo a Igreja Católica, deve congregá-la na unidade. Existe uma só igreja, por mais que chamemos cá de Igreja de Curitiba, lá de Igreja de São Paulo, em outro lugar, Igreja de Milão ou de Florença, existe uma única igreja que congrega todas as sedes dos sucessores dos apóstolos no mundo inteiro, que congrega todos os fiéis, por mais que estejam organizados em bispados, todos formam a única e mesma Igreja Católica. Aqui deve o Papa congregar esta igreja na unidade. Mas esta unidade não é apenas fruto de um consenso. A unidade só acontece na verdade, e na verdade revelada, naquela que vem de Cristo, na unidade da fé. Aqui compreendemos que não basta o Romano Pontífice chefiar um conselho, ou fazer uma enquete, ou fazer uma votação, a fim de saber a opinião da maioria dos crentes viventes. Não, a unidade não está apenas no consenso, repito, a unidade está na verdade da fé apostólica. Não basta que toda esta geração tivesse um consenso sobre algo para estar congregada na unidade da igreja. Precisa estar no consenso da fé sempre professada e nunca adulterada. É a fé dos apóstolos, dos mártires, dos confessores, dos doutores, dos santos padres da igreja, dos místicos. A fé perene da igreja é esta que cria a unidade. Mesmo que o Papa tivesse que se posicionar contra todos os bispos do mundo, contra todos os fiéis católicos viventes, em favor de um artigo de fé que é de origem apostólica, que é bíblico, ou seja, está confirmado na Sagrada Escritura, é perene e irrevogável na tradição da igreja, ele estaria certo e toda esta geração estaria errada. Toda a geração perderia a unidade da fé, e o Papa, permanecendo firme na única doutrina, seria o único a estar na unidade com a verdadeira igreja. Já pensaram neste absurdo? Mas foi o que quase aconteceu no papado de Gregório Magno. Lembram quando todos se revoltaram contra o Papa e ele foi o único a chefiar um punhado de cristãos na mesma
doutrina dos apóstolos, seu testemunho não passou despercebido. Caiu a heresia, o erro, as escamas dos olhos dos outros foram por terra, e o Papa tornou-se farol de luz para reconduzir à unidade toda a igreja. Cá, queridos fiéis, percebamos esse detalhe, não passageiro, mas fundamental. A unidade se faz na verdade, verdade perene. Aqui chega o segundo ponto, irrevogável do ministério do Romano Pontífice: ser guardião da tradição da igreja. Aqui compreendemos, nos textos do grande cardeal Joseph Ratzinger, depois Papa, que o Papa não introduz nada de novo na disciplina. A doutrina é a mesma sempre. Deve confirmar a tradição ininterrupta da Igreja, defendê-la e protegê-la contra todo o ataque que se venha contra ela. Esta é a sua função, guardião da tradição. E se abandonar a tradição apostólica, aquela que constitui a própria revelação divina, seria como se minasse seu próprio ministério, porque ele exerce em favor da tradição e nunca contra ela. Aqui entendemos esses dois pontos. Por vezes nos acostumamos a ver o Papa tendo respostas para as coisas passageiras do mundo, para as coisas transitórias da história, para as modas do nosso tempo. Vemos o Papa viajando de cá para lá. Todas estas coisas, com certeza, são importantes, mas não fundamentais. As fundamentais são estas: conservar a igreja na unidade e na mesma fé dos apóstolos, sem nunca mudar. É claro que não devemos nós correr o risco de confundir o ministério com a pessoa que o porta, nem tratar todas as coisas como se fossem na mesma medida. Nem tudo o que o Papa opina está naquelas chaves que deu a São Pedro, de ligar e desligar. Muitos são os decretos de papas que simplesmente caducaram na história e que caíram no esquecimento e na inércia, porque não serviam à transmissão da tradição e da verdade revelada, mas atendiam a problemas, a modas, a excentricidades de um tempo histórico. Vejam, queridos fiéis, quão cruel era aquele decreto que tratava das missões jesuíticas no Brasil. Hoje, se olharmos com atenção, ninguém mais obedeceria aqueles decretos, percebendo que a evangelização é para todos os povos e que ninguém deve ser privado de Cristo, e que nenhum homem pode se chamar cristão e impedir a boa ação. Triste foi a dissolução das missões do Guaíra. Grande seria nosso país se aquela obra tivesse ido à frente. Foi um erro do Papa? Não, um erro da administração temporal da Igreja. Isto não está na chave de ligar e desligar, está na diplomacia da Igreja, que desaparece conforme desaparece a história. Porém, outros, queridos fiéis, estão intimamente ligados a este mandato do Cristo: ligar e desligar. Quando fomos batizados, a autoridade da Igreja nos ligou a Cristo, de um modo ao qual ninguém pode desligar. Quando fomos perdoados de nossos pecados, a autoridade da Igreja dissolveu o vínculo daquele pecado, ao qual ninguém mais pode religar. Aqui compreendemos que quando se tratam dos bens espirituais e eternos, aqueles que estão ligados à nossa salvação, a missão principal da Igreja, levar os frutos da redenção de Cristo a todos os lugares e a todos os tempos, as chaves de São Pedro gozam de sua autoridade máxima e realizam o máximo efeito. As opiniões são passageiras, o ministério petrino é necessário. Houve papas
que foram muito dignos deste ministério. Leão Magno, que maravilha, um jovem de 21 anos, dotado de uma força inquebrantável, de um espírito de devoção avassalador, a qual até mesmo Átila tremeu diante dele, quando tentou invadir Roma e profanar o túmulo dos apóstolos. O Papa se pôs à frente, e deste, Átila não teve coragem de arrancar a cidade. Que maravilha o empenho de um Gregório VII, que não negou a própria vida, mas morreu em uma prisão, em um calabouço fétido, em uma fossa, lançado por Frederico, em Salerno. Ali deu testemunho digno de São Pedro. Ah, queridos fiéis, quanto poderíamos enumerar aqui os homens que sucederam São Pedro com coragem admirável, com espírito heróico e com uma fé inquebrantável. Cada um deles acrescenta um pouco a mais ao ministério petrino, em virtudes, em graça, em fé, em sacrifício. Porém, nem sempre foi assim. Houve situações em que homens indignos deste ministério também sentaram-se no trono de São Pedro. Lembremos de um fatídico Papa, João XII, cuja mãe queria tanto que ele fosse Papa, e era uma senhora tão poderosa, tão rica, que não teve nenhuma forma de pudor em comprar os votantes. Nesta época, não havia ainda cardeais, e alguns nobres de Roma e outros que representavam outros lugares da cristandade eram os eleitores do pontífice. Comprou todos com dinheiro, ofereceu-lhes todas as benesses possíveis e colocou seu querido pimpolho no trono de São Pedro com 17 anos de idade. Foi uma tragédia, um Papa absurdo. Este, desafiado pelo próprio irmão, vendeu a igreja, cedeu todos os seus direitos a Otto dos Germânicos. Para quê? Para que mandasse um exército para defendê-lo do próprio irmão de sangue, que ameaçava destroná-lo. O que aconteceu depois, queridos fiéis? Bom, para a igreja nada. A mudança daquilo que é humano não adultera o patrimônio sagrado da igreja. O ministério petrino continua o mesmo, mal utilizado, inutilizado por um tempo. O pobre homem que o portava pecou, e pecou gravemente, e a justiça divina o julgou. Depois, a providência divina, que nunca abandona a igreja, suscitou 4 papas, totalmente dedicados a salvar a igreja de tal condição degradante. Cada um deles edificou um passo na libertação da igreja, até chegar a São Gregório VII, cujo último testemunho foi este de Salerno. E depois ao grande Inocêncio III, que por fim decretou a liberdade absoluta do pontífice e do governo da igreja. Não são poucas as marcas que homens deixaram, mas se pensarmos bem, cada um deles agiu de modo a colocar em risco a sua própria salvação, mas nunca a salvação da igreja. Esta esteve sempre sob a proteção de seu divino esposo, que nunca a abandonou. Olhemos para nós neste tempo e sejamos agradecidos. Podemos entender que tal ministério, que foi querido pela providência divina e é mantido por ela, não é secundário nem parcial. O Papa é necessário para a unidade da fé e para a veracidade da fé que a igreja professa. É preciso que ele congregue os irmãos em uma só fé e em toda a terra. Oremos com atenção pelo nosso Santo Padre. Sejamos agradecidos a Deus pela providência de termos um Papa, que este possa servi-lo como Deus quer ser servido,
façamos como exemplo daqueles primeiros de Jerusalém, incessantemente, rezando por Pedro, para que se cumpra sempre a vontade de Deus e que nos venha a graça pelo Pontífice que temos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.